Bom dia, meus queridos irmãos, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Igual eu estava falando ontem, assim que eu cheguei de casa, na igreja, casa ontem à noite, e tive pensando, sabe, de lutar, irmãos, contra muitos falsos profetas, aí, sabe, principalmente nas redes sociais, aí, sabiando, contendas, ensinando, sabe, pessoas levantar contra o ministério, levantar contra os seus líderes na congregação, sabe? Ao contrário de mim, né? Eu tive muito essa oportunidade de estar levantando, até mesmo de um evento que estava num culto, de levantar e ir embora. Mas só que eu não fazia isso para não dar testemunho, sabe? Mau testemunho aos novos convertidos, aos jovens que estavam começando na igreja. E principalmente os visitantes, né? Que é muito feio, isso é falta de ética, sabe? Eu tô aparecendo aqui, igual eu tava lá na rádio lá, né? Isso aqui é um fone de ouvido, para abafar o som ali das máquinas. E outra coisa, irmãos, a gente tem que dar testemunho e o que eu tô vendo hoje nas redes sociais, sabe? O que depender de mim, irmãos, igual agora vou ter com todas as forças, sabe? Graças a Deus estou recebendo um ótimo acompanhamento dos líderes das Assembleias de Deus de Belo Horizonte, sabe? É isso que eu estava precisando. Deus trabalha do jeito que a gente não sabe, sabe? Estava muito estacionado onde eu estava, não tinha desenvoltura, oportunidade de você exercer o seu trabalho que você sabe fazer, sabe? Isso é muito triste, irmão, na obra do Senhor, sabe? Um lugar onde que podia ter muita prosperidade através da palavra de Deus, sabe? Então, aquilo, sabe, é só Deus mesmo na causa, sabe? Então, o que depender de mim, irmãos, para levantar contra esses falsos profetas das redes sociais, e estou olhando aí, sabe, como é que eu coloco um programa no ar. Vou ver, estar olhando no YouTube para me ver como é que eu faço. Estou orando ainda, sabe, para ver se eu coloco o programa no ar para levar a palavra de verdade, a palavra verdadeira, sabe, da fé e relatando o que Deus tem feito na minha vida, né, e os processos que o Senhor tem feito na minha vida, me levantando do pó e das cinzas, porque se Ele faz isso é porque Ele tem um prazer em nós, sabe, de nos levantar, nos capacitar cada dia para exercer Sua palavra. Olha os mistérios da palavra de Deus. Muitos mistérios, igual está lá em Deuteronômio, né, 29, que nos fala que os mistérios revelados pertencem a nós. Mas tem mistério, irmão, que não foi revelado a nós, é mistério de Deus. Isso pertence a Deus. Por exemplo mesmo, a palavra de Deus nos diz que lá em Jó 7:9, assim como as nuvens do céu ela desfaz, ela vem e dissipa, assim aquele que desce à sepultura jamais torna a subir, né? Aí lá em Mateus nos fala que Pedro seguiu Jesus, Jesus estava subindo para o monte para orar, e ali teve Pedro, Elias e Moisés veio consolá-lo, né, pelo que estava para por vir. Estava ele da força, né? Oh, glória a Deus, aleluia. Olha só que maravilha, irmão, de Deus. Você vê, né, como é que é as coisas. E a Bíblia diz que aquele que desce a sepultura jamais torna a subir, né? Aí Moisés estava lá, a palavra de Deus diz que Moisés morreu, né? A palavra de Deus diz que Moisés morreu. Então, como é que Moisés então estava ali, né, com Elias? E beleza, Jesus, não, mas Jesus é Deus, Jesus pode ver todas as coisas. Beleza, Jesus é Deus. Mas Pedro também viu, né? Se não fosse por Pedro ali, nós não sabia, né? Que era Elias e Moisés ali consolando o Senhor Jesus Cristo, dando um apoio ali pelo que estava por vir, irmãos. Porque, nossa, quanta gente profunda, sabe, na palavra de Deus, tem visto, chorei, irmãos, estava vendo ali, lendo a palavra de Deus, quanto Jesus foi, sabe, andando para lá com aquela cruz pesada.
mandava para um, mandava para o outro, ah não, eu não vou crucificar ele não. Aí mandava para o outro, ele ia, sabe, ali sendo maltratado. E ali contra Elias, né, e Moisés veio para. Nossa, quando começa a lembrar da morte da cruz é muito difícil. Aí ali Elias, Moisés consolando ele pelo que estava por vir, porque ele, irmão, é Deus, mas ele também estava num corpo humano, entendeu? Você vê que eles chamaram ele de glutão, que ele gostava mesmo de alimentar. O servo de Deus era que ia alimentar mesmo, irmão. Pior do que ficar aí de baladas, de bares, sabe? Eu não tenho nada contra que cada um tenha a vida dele, tem um livre hábito, sabe? Mas aí é um mistério, irmão, é revelado, né? Porque assim, aquele que dessa sepultura jamais torna a subir. Então por que que Moisés estava ali? Né? Se a Bíblia relata que ele morreu. Mas é mistério de Deus, irmão, que Deus consumiu o corpo dele para que ninguém ache, para que não seja idolatrado sobre ele, né? Sobre o mesmo, tadinho de Moisés. Nossa, que maravilha. De vez em quando pode parecer até meio assim esquisito, mas de vez em quando, irmãos, eu começo a chorar ao lembrar de Miriam, sabe, ali, a irmãzinha, colocando ele ali naquela água ali, sabe, para evitando a morte dele. De Moisés, sabe, colocou ele naquele cesto e acompanhando. Nossa, eu oro a Deus por Miriam, sabe, que a nossa irmã Miriam, que está no seio de Abraão, aleluias, sabe, eu me alegro por ela. Por ali ter o primeiro coral, irmão, o primeiro conjunto foi ela que formou ali, sabe? Na hora ali que atravessou o mar vermelho ali, que o mar foi aberto, é a mulher que levantou as mulheres e fez um tamborim ao Senhor. E o povo passou e cantou o hino da vitória, sabe? Ali, em seco. Então, quer dizer, é isso, irmãos. É a gente aprofundar na palavra, sabe? Aprofundar e exaltar o Senhor naquilo que é exaltado, sabe? Igual o Davi mesmo, quando Samuel chegou ali para. Tadinho de Davi também, né? Quando os irmãos mais velhos se achava que era isso, era aquilo, não. Davi não, estava ali nos campos, assentando as ovelhas com o maior cuidado, sabe? Então, irmãos, as lágrimas descem quando a gente vai aprofundando a palavra de Deus na sinceridade, sabe? E então é isso aí, irmãos, é aprofundar, vou trazer bastante coisas, assim, na palavra, sabe? Charadas bíblicas, assim, igual onde está escrito canivete na Bíblia, onde está escrito sopro na Bíblia, cisco, sabe? Isso ajuda muito a levantar a fé das pessoas, que vai procurar entender, não onde está isso que ele está falando, vai começar a abrir a Bíblia para folhear, irmãos. Eu aprendi com um pastor, ele se chamava Ezencreves, ele era o pastor regional do Ipiranga, um pastor muito, era um pastor muito gente boa, contraiu aquela doença da Himalaia lá na África. Nós teve o maior conhecimento com ele, irmão, que ele ensinava a gente aprendia rindo, alegre a palavra de Deus, sabe? Batia também, quem era espiritual entendia quanto a palavra batia, sabe? O chicote. Isso só nos torna, né, para levantar a nossa fé, sabe, no Senhor. Não sei porque nas lágrimas dessa aqui. Mas Deus é conhecedor de todas as coisas. Quem diz que o homem não chora, o homem chora sim, irmãos. Chora. Tem muitos homens que choram na calada. E no outro dia tá com uma postura assim, para que ninguém vê sobre ele, sabe? O que está acontecendo com ele na vida sentimental, sabe? Assim, às vezes ele tá rindo, mas ninguém sabe o que está acontecendo mesmo na vida dele, sabe? Assim, às vezes ele está fazendo de forte para que os outros possam ver ele forte, mas no final, lá no fundo, o que ele precisava mesmo é de uma palavra, de um consolo, sabe?
O pastor Zencreva, a gente aprendia rindo com ele, irmãos. Era um amor de pastor, sabe? O filho dele foi meu padrinho de casamento, sinto muito orgulhado por isso. Estive ali na Assembleia de Deus, ali no Tempo Central, estive relatando com alguns pastores ali, conversando, sabe? E é isso, irmãos, que a gente devemos fazer, sabe? Correr atrás do que o que Deus quer realmente fazer sobre as nossas vidas e não deixar o nosso sonho ser abafado por pastores que só tem cartão de pastor, mas na verdade não conhece nem nada da Bíblia, sabe? Não profunda, não tem aquele conhecimento assim, sabe? Que tem algo que dá até nojo, sabe? Do que tá vendo as ovelhas morrendo, perecendo e não fazer nada para ajudar na congregação. O que deveria fazer, é o papel dele, sabe? De correr atrás, o membro some, né? Não procura saber por quê. Não, deve estar na bebida, não, irmãos. O membro precisa de um apoio moral, de um apoio espiritual, sabe? E tirar esses pensamentos. Se você é pastor de uma igreja, pastoreado, membro, diácono, obreiro, não é só porque você é diácono, obreiro, não. Você tem também ter um caráter também de programar a palavra do Senhor, sabe? Não é só ficar lustrando o banco com seu assento, não. Então é por isso que Deus me resgatou e hoje eu estou começando a entender a palavra do Senhor, o que Deus tem feito, sabe? Com todo respeito. E é isso, irmão. Deus é bom demais e graças a Deus fui levantado com o cooperador aqui na igreja, sabe? Nossa, isso é ótimo, é gratificante demais. Nossa, ontem fui igual gente grande para a igreja, mano. Pastor, não, irmão é cooperador, tá? Falando com os líderes lá, sabe, da igreja e foi ótimo, esse reencontro com a Assembleia de Deus aqui de Belo Horizonte. O Manuel Ribeiro da Assembleia de Deus de Caeté, sempre quando eu estive lá na igreja, na sede de Caeté, sempre parei para conversar com ele com aquele óculos preto dele, né? É muito gratificante também que Deus o tenha nos braços dos seios de Abraão, sabe, pastor? Familiares deles, os filhos, né? Eu não sei se a esposa é viva ainda, que Deus possa consolar cada um de vocês. Eu adorava, era um homem de Deus excelente. Estive lá com o meu pastor lá da região Aristide, no programação que teve lá, que veio o Edivaldo Bandeira, que é um excelente pregador da palavra de Deus. Tenho ele aqui no meu coração, sabe? O pastor Edivaldo Bandeira, que Deus possa abençoar você, sua família, né, sem indo pelo país pregando a palavra de Deus, o cantor Júlio César, sabe? O que eu tive, acompanhei através da rádio, onde eu tinha um programa, acompanhei o relato dele, do testemunho dele, da salvação dele, sabe? É tremendo, irmãos. É um cantor que vocês podem ver que os louvores deles tem anjos, tem Jesus, sabe? Aquele louvor espiritual que você ouve, você sente a palavra de Deus, sabe? Nesses tanto de música que tem por aí hoje aí, que se a gente não tiver cuidado, a gente, sabe, às vezes está até blasfemando, sabe? Eu sou assembleano mesmo, eu não tenho nada contra as outras igrejas, para você ver que eu faço, ajudo eu a cooperar em outras dominação que não é do campo das Assembleias de Deus, por respeito à palavra de Deus, sabe? E o testemunho que eu tive, que muitos são ali que era amigo meu, colega, estão congregando, às vezes chama a gente, porque a obra é do Senhor, irmão, não é minha, entendeu? Vou, relato meu testemunho, louvo o Senhor, gosto de louvar, trago uma palavra, sabe? Do coração mesmo, quando Deus manda pregar a palavra, é a palavra da Bíblia mesmo. E tem esse negócio também de ficar com celularzinho, sabe? Bíblia no celular, não. A minha Bíblia é a Bíblia verdadeira, sabe? Essa Bíblia que a gente tem. Não tem vergonha nenhuma sair com essa Bíblia de todo tamanho debaixo do braço, minha harpa cristão, para ir para a igreja, sabe? Não tem vergonha não, esse negócio de celularzinho. Não. Se nunca, eu estou guardando a palavra aqui no coração, porque o dia que não tiver a Bíblia Sagrada, ela vai estar aqui dentro do meu coração, entendeu? É folheando a palavra de Deus, para a gente entender. E que Deus abençoe os irmãos, o que eu puder fazer para ajudar a desbancar esses tanto de sem vergonha que tem por aí, semeando a palavra falsa, conhece a verdade, mas está semeando ódio entre as pessoas, conseguindo um monte de seguidores. Não sei como é que esse povo acha nisso, de ficar seguindo esses cambadas de covarde, sabe?
O que eu puder fazer, eu vou fazer mesmo. E se quiser vir, pode vir. Aqui, ó, é igual essa cadeira aqui, ó. Essa aqui que eu tô. Senta, vamos pôr a Bíblia aqui, ó. Vamos ver qual o Deus da verdade. Entendeu? É isso que devemos fazer. E que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Pega a palavra, tá? Jó 7, 9 e Mateus. E outra coisa que a palavra de Deus diz que nem carne nem sangue entra no reino de Deus. E Elias foi levado aos céus, né? Enoque foi levado aos céus. Eu creio também que Moisés também, né, foi levado ao céu, entendeu? Isso, para mim, sabe? Porque cada um tem uma interpretação, né? Porque Deus é maravilhoso, irmãos. E eu não quero envolver no mistério de Deus, só o que são revelados, que são pertencem a nós, sabe? Lá em Coríntios diz em 10:50 que nem carne nem sangue entra no reino de Deus. Então Moisés, Enoque e Elias foi levado ao céu, mas com certeza isso foi transformado, né, irmãos? Em nome de Jesus. Que Deus abençoe os irmãos, amém? Deus abençoe, irmãos.